Não sei se os irmãos estão conseguindo. De adoração, Pai. O Senhor envia os teus anjos, ó Pai, para estar ao nosso redor, ao redor desta casa, tirando, meu Deus, todo empecilho, meu Pai, que possa querer de alguma forma impedir, ó Deus, de que essa reflexão, ó Deus, que eu sei que vem de Ti, meu Pai, possa ser transmitida a todos os irmãos. Que o Senhor venha, meu Pai, ser conosco. Nós te louvamos e te adoramos, meu Deus, porque nós temos esse privilégio, Senhor, maravilhoso, meu Deus, de poder nos reunir, ó Deus, para prestar culto a Ti e aprender mais de Ti, Senhor. Nós te louvamos nesse momento e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós fizemos a oração, estamos ajustando ainda, irmãos. Está na mão do Senhor. Não sei se os irmãos vão conseguir acompanhar conosco, até onde der. Depois eu coloco o áudio, se Deus permitir, né? Amém? Bom, já foi feito o louvor. Eu queria que você orasse, Mi, que a Magda, ela está passando por uns problemas, está sentindo muitas dores estomacais, tudo, está tomando os remédios, mas não tem adiantado. Queria que você fizesse essa oração específica por ela aí. E por outros enfermos também, possivelmente. Tem a tia do Jubileu, né? Aquela senhora que várias vezes foi na igreja também, né? Fazer a oração por eles todos aí. Mesmo que não esteja transmitindo, tá? Caiu de novo, né? Amém, Senhor. Deus, queremos ainda, Pai, diante de Deus, de Ti, meu Deus, colocar a vida, Pai, desses nossos irmãos, meu Pai, que estão passando por problemas de enfermidade neste momento. Ó Deus, que Tu possas ao encontro da Magda neste momento, Senhor. Que Tu venha, Senhor Jesus, amenizar, Senhor, curar, Senhor Jesus, essa enfermidade que se encontra, meu Pai, no estômago dela, ó Deus. Sim, meu Deus. Tu possas, meu Deus, arrancar, ó Deus, seja qual for, ó Deus, o tipo de enfermidade, Pai querido. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer conforto, meu Pai, para a Tua serva, para que ela possa, Senhor Jesus, continuar, ó Deus, na prática, Senhor Jesus, da oração, meu Deus, da leitura da Bíblia, Senhor. E muitas vezes, Senhor, esses incômodos, ó Deus, acaba atrapalhando, mas eu peço nesse momento que o Senhor seja com ela. Sim, cura ela, Senhor. Ela já fez, ó Deus, a parte dela de tomar as medicações. Que o Senhor venha agora com a tua mão poderosa sobre a vida dela, meu Pai. Sim, e da mesma forma que o Senhor possa, ó Pai, estar, ó Deus, agindo na vida da nossa irmã ali, Senhor, dos parentes dela, Senhor, que está cometidos, meu Pai, dessa enfermidade, Senhor, desse vírus. Que o Senhor possa, meu Pai, ser com eles e trazer, Senhor, a recuperação, meu Pai, a essas vidas, ó Deus. Que eles venham, ó Deus, ter saúde, meu Pai. E que eles possam glorificar o Teu nome, Senhor Jesus. Em nome de Jesus também eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha trazer recuperação ao Estevão, meu Pai. Sim, que ainda está, meu Deus, com esse desconforto, com essas dores, meu Pai. Desse procedimento que ele foi passado, Pai, que o Senhor venha ser com ele também. Sim, esteja trazendo, meu Deus, a cura plena, Senhor, aos nossos irmãos, meu Deus. E todos aqueles, meu Pai, que não sabemos, mas o Senhor sabe, Pai querido. Que o Senhor venha trazer a cura plena nessas vidas. Nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Eu não sei, amados, se vocês estão acompanhando, mas nós estamos com a internet péssima hoje. Bom, hoje não, já vai fazer mais ou menos uns 15 dias que estamos praticamente quase que sem internet aqui. Então nós vamos tentar, na medida do possível, estar ministrando o culto aqui com os irmãos. Os irmãos tenham paciência, então vai travar, depois vai retornar, talvez fique desse jeito. Ou talvez estabilize, não sei. Bem, vamos fazer um louvor a Deus.
Se prostrem e rujas mais aos pés de teu nome, alegre de louvo por teus grandes feitos, de majestade sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, construí pra amar todos os dias. Quero louvar as maravilhas. Força e refúgio é o Senhor, todo meu ser, tudo que sou, sempre te montanhas se prostrem e rujas mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, de majestade sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas Glória a Deus. Vamos para a reflexão da palavra. Trazer uma breve reflexão. Glória a Deus. Quero trazer uma breve reflexão para os irmãos, que está em Lucas, no capítulo 8.
texto muito conhecido. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26. Deixa eu ver se está transmitindo aqui. Glória a Deus, certo? Glória a Deus. Bom, Lucas capítulo 8, versículo 26 em diante, queria que vocês lessem, cada um lê um versículo, do 26 até o 39. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo, com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo, preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma grande quantidade de porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Tendo os demônios saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se do despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem que haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também. E os que tinha visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gadarenos rogou-lhe que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que os deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo, Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém. Texto muito conhecido, todos já leram dezenas de vezes. Eu sei que nem tem muito assim que se falar sobre esse texto, mas a palavra de Deus deve ser lida todos os dias, deve ser examinada sempre. E ela é mais profunda do que aquilo que os nossos olhos podem ver. E até mesmo muito mais profunda do que aquilo que a nossa consciência pode captar. Eu vejo aqui, se eu fosse fazer um esboço dessa mensagem, eu separaria em vários pontos aqui. Vamos tentar aqui esboçar essa mensagem. É até bom para você que quer, de repente, aprender a pregar, a ministrar uma palavra para alguém e às vezes fica perdido, não sabe por onde começar. Preste atenção. Olha só. O texto aqui diz que, a partir do versículo 26, que navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. Veja que, se nós fôssemos montar um esboço aqui, nós teríamos que levar em conta todo o contexto da situação. E é óbvio, independente do que tenha acontecido antes, embora seja tenha ocorrido um milagre ali da Jesus ter apaziguado a tempestade, é fato que eles navegaram para uma terra
que estava na frente ali da Galileia, isso sobre a vontade de Jesus, foi a mando de Jesus. Então, nós vemos claramente aqui, se fôssemos montar um esboço, que Deus tem uma vontade que é acima da nossa. Os apóstolos, eles estavam à mercê da vontade de Jesus. Jesus quisesse entrar, como nós vimos algumas vezes, na terra dos samaritanos, eles entraram. Se dependesse dos apóstolos, eles nunca teriam entrado. Se dependesse dos apóstolos, você pode ter certeza que eles também não viriam para a terra aqui dos gadarenos. Uma terra onde o pessoal de Israel, principalmente os habitantes ali de Jerusalém, as terras circunvizinhas ali, abominavam. Por quê? Porque esse povo aqui bastante semelhante aos samaritanos, eles criavam porcos. E isso daí era imundo em Israel. Ninguém podia criar animais imundos lá, porque não podia se comer, então não podia se fazer nada. E o interessante é que Jesus ele não estava preso ao sistema que habitava no coração, que eu posso falar que era um sistema que estava no coração dos judeus. Os judeus se tornaram extremamente preconceituosos com o tempo, se achando melhores do que os demais. Por quê? Porque não compreenderam a vontade de Deus. Os judeus se achavam melhores do que os samaritanos. Por quê? Porque eles também não entenderam as revelações da palavra de Deus. E por aí vai. Mas Jesus não. Jesus ele veio a este mundo com a pura revelação, com a pura direção do Espírito. Não havia nenhum bloqueio, nenhuma interferência judaica, nem farisaica, nem sacerdotal, nem nada. Jesus tinha puramente ali em seu coração o leme do Espírito Santo. O Espírito Santo direcionava ao quê? A levar a palavra de Deus. Então a verdade absoluta não é o que nós achamos hoje. Não é o que muitas pessoas acham. A verdade absoluta é aquela que Deus é. É aquela que nós vemos plenamente encarnada num homem que nós chamamos, como as Escrituras nos revelam, de Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus. Então, tudo que nós estamos vivendo a nível mundial hoje, vocês podem ter certeza. O diabo tem a mãozinha dele aqui, ali? Tem, mas tudo sob a vontade de Deus. Então, não tem essa de nós, muitas vezes, como igreja, acharmos que temos o volante dela na mão. Como se o pastor ou quem quer que seja da igreja tivesse o volante da igreja. Não tem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem é a cabeça da igreja? Somos nós? Nós somos os membros, mas a cabeça da igreja é quem? É Jesus. Então, se as coisas estão como estão, então é porque Deus estabeleceu essa vontade. O diabo jamais conseguiria, enfermidade jamais conseguiria, nada consegue alterar, mudar a vontade de Deus. Veja, Jesus estava dormindo no barco, aconteceu a tempestade aqui antes dessa passagem aqui. A partir do versículo 22, você vê essa tempestade que Jesus apazigua. Jesus acorda e a vontade dele se estabelece plenamente. Ele estava dormindo no barco. Porque é a vontade dele que deve se estabelecer. Então nós precisamos encarar todos os tempos como tempos bons. Esse não é um tempo mau. Mas está morrendo muita gente, as coisas são sérias. Nossa, isso daí jamais será bom. Nós sabemos que a morte de uma pessoa não é algo interessante, legal, inspirador. Mas nós precisamos olhar acima da humanidade e vermos que Deus tem propósitos estabelecidos. Olha só, Israel é a nação que Deus escolheu, que ele chamou pelo nome. No entanto, os judeus deram as costas para ele e o Senhor direcionou a sua vontade para os gentios. Por isso que eu e você estamos aqui agora buscando a Deus. Por isso que nós estamos aqui orando em nome do Messias judaico. Por isso que nós estamos aguardando o retorno de Jesus Cristo. Porque essa foi a vontade de Deus. Por mais que os judeus se achassem alguma coisa, quem manda, quem determina, quem estabelece todas as coisas é Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós precisamos encarar cada situação
cada terreno em que Deus nos coloca, ou que o Espírito de Deus nos envia. Lembra do Salmo 23? Seja no pasto verdejante, é Ele que nos leva. As águas tranquilas, é Ele que nos leva. Amém? É Ele também quem nos conduz aos pastos verdejantes. É o banco, esse banco faz barulho mesmo. Tem jeito. É a mola dele, né? Olha só para vocês verem como as coisas são interessantes. O Senhor, Ele tem a sua vontade e a sua vontade é soberana. A sua vontade sobre cada um de nós é soberana. Nós traçamos planos, mas os planos muitas vezes, eles não fluem de acordo com o que nós esperávamos. Quando nós pensamos, elaboramos uma viagem ou coisas do tipo, nós estamos simplesmente tendo em nossos corações esperança de que Deus há de confirmar nossos planos. Mas aí vai depender dele. Eu tive um amigo que eu acompanhei o processo dele todo sobre o casamento e tudo mais. E acabou acontecendo que na lua de mel ele morreu. E ele construiu ele comprou um apartamento, imobiliou o apartamento e ficava todo dia, esse era o assunto dele e tudo, e ele na lua de mel morreu. Imagina, ele nem estreou o apartamento que ele havia montado. E isso daí nos ensina o quê? Nos ensina que as coisas não são como nós queremos. Então, se as coisas não são como nós queremos, o que nós devemos fazer? Nós devemos, então, nos submeter à vontade de Deus. Independente de onde Ele nos encaminhe, nós temos de estar com esperança, cheios de fé e de frutos. Então, o cristão ele produz frutos na montanha, no vale, no deserto, em pastos verdejantes, no vale da sombra da morte. Em todos os momentos de sua vida, ele vai produzir frutos. Ele independe de um local físico, de uma situação favorável, de um dia de sol. Não, ele é cristão debaixo de tempestade, de morte, de enfermidade, de perseguição, em guerras, em pandemias. Ele é cristão de todos os jeitos. Ele produz frutos tanto na bonança, quando está tudo em paz, quando está também tudo em meio à guerra. Por quê? Porque ele sabe que Deus é soberano e Deus está com ele. Então ele vai se submeter à vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Tudo na vida de Jó era maravilhoso. De repente ruiu, mas ele continuou sendo servo fiel a Deus. E é isso que eu e você devemos fazer. Então, se nós fôssemos montar aqui um esboço, o primeiro ponto que nós devemos usar é que Jesus tem uma vontade e ele dirigiu o barco ali dos apóstolos para um local que os apóstolos não saberiam. E você e eu não sabemos o que Deus tem para nós no dia de amanhã. Mas ele espera que se houver para nós amanhã, conforme a vontade dele, nós estejamos mesmo assim submissos à sua vontade, independente do que ocorra. Pandemia não é tempo de desânimo, não é tempo de ficar fraco, não é tempo de esfriar. Por quê? Porque o cristão não depende disso. O cristão depende de Deus, do Espírito de Deus. Se nos perseguirem ao ponto de nos separar uns dos outros, nós vamos poder chorar, vamos poder nos entristecer, mas jamais esmorecer. Jamais seremos abatidos. Jamais nós seremos destruídos nesse sentido. A nossa fé em Deus está sempre conectada a Ele, independente das circunstâncias. Eu posso usar aqui textos como o de Abacuque, que a figueira podia não florescer, podia não haver o gado no curral, a oliveira podia mentir, falhar, não produzir. Tudo poderia dar errado. Contudo, o Senhor seria a força dele e ainda o faria andar em lugares altos, quer dizer, em locais mais elevados
do que as circunstâncias aqui deste mundo. E é assim que isso é ser cristão. Ser cristão não é estar isento de nada do que o nosso vizinho está, a não ser que a palavra de Deus é enfática em revelar que o maligno não pode tocar nos cristãos. Já nas pessoas do lado de lá ele pode. Quem está sem Cristo, o inimigo, pode operar de forma muito forte, mas uma pessoa que está em Cristo não. Então nós vemos aqui que no desenrolar do esboço que a própria Bíblia nos traz, que Jesus, sob a sua vontade, ele vai para um local determinado aonde havia necessidade de luz. Deus é luz, e se as coisas estão ruins aqui na terra, é porque ele quer manifestar a luz dele por meio de nós. Nós somos aqueles que trazemos esperança a quem está desesperançado. Nós somos aqueles que vão levar a luz aos que estão na escuridão. É por isso que nós vemos claramente que Jesus foi direto a este local onde habitava estes endemoniados, chamados de endemoniados de Gadara ou gadarenos. Porque é assim, ele nos envia onde nós temos onde há necessidade dele. Então, tentemos entender aquilo que eu tenho falado nesse último ano praticamente. Vai fazer mais de um ano já que nós estamos no Fundamentos da Fé Cristã. Nas 36 aulas que nós tivemos, a ênfase foi o quê? Produzir frutos. A ênfase foi o quê? Estar envolvido na vontade do Senhor. Por isso nós aprendemos sobre o que é a igreja, membros, frutos, ação social e tudo mais. Nós devemos estar envolvidos, levando de alguma forma, diretamente, a esperança da salvação àqueles que estão perdidos. E isso não tem nada a ver com templo aberto e templo fechado. Isso tem a ver em Deus estar em nós, agindo poderosamente. Por isso que, a partir do momento em que Jesus ordenou que eles parassem o barquinho justo naquele barranco, naquela beira ali, onde estava endemoniado, porque podia ter sido em outro lugar, justo ali, começa-se então a promoção do quê? Do reino de Deus. O reino de Deus começa a agir. E os demônios veem de longe, os demônios que habitavam no corpo daqueles homens, veem de longe que a luz chegou ali. E eles pensaram, é o fim, é o nosso fim. Vamos ao encontro dele para saber o que é que deve ser feito. Interessante que Deus é tão poderoso, e isso nós vemos nas entrelinhas, que o diabo sabe que não tem como fugir de Deus. Então é melhor ir ao encontro dele do que fugir dele. Interessante isso, né? É melhor ir ao encontro de Deus do que fugir dele. Quantas pessoas pensam que se distanciando, se afastando, muitas vezes, de um grupo de cristãos, ele está se distanciando de Deus, quando é impossível fugir de Deus. Salmo 139 é sobre isso. Para onde me irei do teu espírito? Não tem para onde eu ir. A todo instante, em todos os lugares, Deus está ali estabelecido o seu reino e o seu poder. Não há como fugir. Os olhos de Deus estão em toda parte. A noite para ele é como o dia. Não existe escuridão para Deus. Ele sabe todos os nossos pensamentos. Ele conta todos os fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Ele sabe quantas estrelas tem no céu e chama cada uma delas pelo nome. É uma coisa esplêndida o poder de Deus. Então, nós só precisamos, uma vez estando no barco com Jesus, uma vez estando, e eu posso chamar aqui esse barco da igreja, vamos dizer assim, estando juntamente com Jesus, de sermos sensíveis à voz dele e não temermos as situações, mesmo que elas pareçam adversas, mesmo que as situações diante de nós pareçam contrárias à normalidade. Nós não somos mais normais. Nós somos agora espirituais. Nós somos nós nascemos neste mundo, nós temos
este corpo humano, mas nós pertencemos a outro mundo agora, que é o reino celeste de Cristo. Então nós já participamos desde já dos benefícios da eternidade, coisas que as pessoas do mundo não participam. Então não há espanto se nós vermos um machado flutuando, o ferro do machado flutuando, não há de se espantar mais, porque esse é o nosso idioma, essa é a nossa lógica, isso é o que é comum. Lá na Escócia os homens não usam vestido. Em países muçulmanos, os homens não usam vestido comprido. Na Escócia é vestido curto, né? Então, se uma criança nasce dentro daquele contexto da Escócia, ou dentro do contexto dos países muçulmanos, onde os homens usam aquelas vestes talares largas, longas, as crianças não acham estranho. Elas querem fazer parte daquilo. Enquanto que para o pessoal, muitas vezes, do Ocidente, é algo meio escandaloso, meio fora da realidade. Toda aquela cultura. Então entenda, nós fazemos parte da cultura do mundo porque nascemos aqui na carne, mas nós nascemos de novo agora do Espírito. E o que é carne, as coisas da carne pertencem a este mundo, e as coisas do Espírito pertencem ao reino de Deus. Então nós nascemos de novo, o contexto da nossa vida agora é outro. Então, pandemia, doenças, dificuldades, situações extremas de calamidade pública, quebra financeira mundial, guerras, terremotos e outras coisas mais, não podem mais abalar pessoas que já estão com a mente muito mais elevada do que as pessoas deste mundo. E não é acepção de pessoas, não tem nada a ver. O apóstolo Paulo disse que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, as pessoas carnais não entendem. Por que não entendem? Porque parece loucura para elas, essas coisas. Para nós, não. Não é loucura, eu não vejo loucura nenhuma, não vejo nada que possa ter abalado. Muito pelo contrário. O Senhor tem estado conosco todos os dias. Se nós estamos andando pelo vale da sombra da morte agora, amém, glórias a Deus. A vara e o cajado dele estão conosco, nos consolando. Então, nós não somos mais virtuosos quando a situação A, B ou C é estabelecida. Não. Nós somos virtuosos porque Deus habita em nós, porque o Espírito Santo está em nós e assim o será até o fim de nossas vidas. Os apóstolos acharam aquilo bastante desafiador, porque eles viram aqueles homens descendo. Quando nós lemos esse texto aqui em Mateus, principalmente, nós vemos que haviam 2 endemoniados. Mas Lucas enfatiza nenhum dos endemoniados. Por quê? Porque o que um dos endemoniados disse no final aqui chamou mais a atenção dos apóstolos. Então foi o que mais eles lembraram. Assim como muitos cegos Jesus curou, e somente alguns foram citados por causa das palavras, da atitude deles. Então eu vou focar somente em um dos endemoniados aqui, que foi também plenamente liberto. Os demônios chegam, nós sabemos aquela situação, eles se prostram diante de Jesus, temem que tenha chegado a hora deles de serem julgados, mas não era a hora, Jesus deixou bem claro. Permite que esses demônios entrem ali nos porcos, e os porcos caem depois ali, né? Porque eles ficaram, com certeza, os porcos convulsionaram com a presença de espíritos. Eu já tive experiências sobrenaturais assim, de eu ver demônios em animais. Eu já vi como os animais ficam. É coisa assim absurda, eles perdem a lógica que nós vemos, eles ficam possuídos e perdem completamente aquela forma animal. Eles se tornam seres assim bastante assombrosos. E os porcos, quando receberam aquela carga espiritual dos espíritos entrando dentro deles, ficaram como loucos e foram partindo, e eles estavam perto de um precipício. E caíram do precipício e morreram todos, e obviamente os demônios também fugiram daquela situação. Bom, nós vemos num esboço aqui bem básico que Deus tem a sua vontade e nós devemos obedecer. Primeiro ponto. Segundo ponto, a vontade de Deus é sempre a luz, é sempre levar a salvação. Se ele tem um propósito, então ele é bom, mesmo que pareça
contrário a nós. Terceiro ponto, o inimigo é submisso totalmente ao poder de Deus. Deus estabelece tudo e Deus, se quiser, usa até o diabo, como nós vemos textos na Bíblia. E o diabo se submete a tudo que Deus diz, porque ele não é louco. Não existe anjo louco. Os anjos continuam sendo sábios. Eles podem tomar atitudes completamente insanas por causa do orgulho e coisas do tipo. Mas loucos mesmo, com alguma deficiência na sua forma de compreender as coisas, não. Porque eles não têm uma mente que pode ser afetada como a nossa. Eles são espíritos, onde não recebe esse afeto. Não é uma carne que pode ser machucada, ferida. É algo sublime, é algo poderoso que Deus criou. Então, os demônios, com toda a capacidade angelical, com todo o seu poder, diante de Jesus não são nada. Nada. Eles tremem. Eles temem de ouvir o nome de Jesus, de saber que Jesus pode, de alguma forma, estar envolvido naquela situação. Então saiba, o que eu colocaria aqui nesse outro ponto? Eu colocaria que a igreja é a representatividade de Jesus Cristo em pessoa na terra. Por isso ela é chamada de igreja, corpo de Cristo. O corpo da pessoa representa ela. Você entende? Aonde chega o corpo, está a pessoa. Então, Jesus nos delega autoridade para usarmos o seu nome como se fosse ele mesmo. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, quer dizer, nós somos representantes. Somos nós quem acabamos agindo agora neste mundo físico. Jesus está em nós como cabeça, ele tem o manche, o volante, o guidão, o leme das nossas vidas e nos dirige. Agora, o que os demônios contemplam é uma igreja que avança, independente da situação, independente das coisinhas banais, muitas vezes até medíocres, que a religião determinou. A igreja está acima de todas estas coisas e ela continua agindo poderosamente. Então, uma igreja que é submissa à vontade de Deus, que não fica perdida, mas recebe a direção do Espírito, porque não teme mais as coisas deste mundo, e que é submissa à sua vontade, ela se torna uma ameaça frontal a Satanás. Olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, disse Tiago, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo fugirá de vós, não de você. De vós, da igreja. Não há mais como separar eu de você. Não é o templo que nos une. O que nos une é o Espírito Santo. É o Espírito da comunhão. E não o templo da comunhão. É o Espírito da comunhão. Entenda o que eu estou querendo dizer. Não há mais nada que possa nos separar de Deus. Não há mais nada que possa separar o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é místico, não é físico. Tanto que o corpo físico está mesclado com o joio e o trigo. E nós não conseguimos ver. Não é isso que a Bíblia descreve? Que os anjos virão e ajuntarão dos 4 ventos aqueles que pertencem a Deus. Que são os peixes graúdos, que a Bíblia diz, e os outros peixes serão separados, que serão descartados, que serão condenados. Agora, a igreja espiritual de Cristo, ela se mantém firme. Desde o princípio de quando ela foi fundada até hoje. Ela se mantém, ela não se dobrou à religiosidade romana, não se dobrou às perseguições. A igreja de Jesus jamais cedeu. A igreja de Jesus jamais perderá. A igreja de Jesus é imortal, porque a igreja de Jesus, ela tem a própria pessoa de Jesus nela. Ela é o corpo de Cristo. Então, se nos separar uns dos outros, pela força, pelas circunstâncias que podem nos sobrevir, nem isso pode, na verdade, nos separar uns dos outros. Porque nós estamos ligados por um elo que não é como um metal de uma corrente, como o elo que quebra do ferro fundido, que nós sabemos que a corrente é feita ali de... O ferro ele é soldado. Não. O elo que nos une é o Espírito de Deus. E ele é inquebrantável, indestrutível.
Porque o Espírito de Deus é o próprio Deus. É Ele quem nos une. É Ele que faz com que as juntas, as medulas e tudo trabalhe sistematicamente de acordo com a vontade dele. Então, a igreja chega aqui. E aí já começamos a ver o que Jesus estabeleceu aí para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Veja, a igreja é o corpo de Cristo, é a própria pessoa de Jesus hoje na terra. Por isso que todos os nossos atos devem ser com excelência. Vamos levar o evangelho? Seja uma pessoa que faz as coisas com excelência. Você vai entrar num trabalho direto, numa comunidade pobre, num trabalho social, faça de todo o seu coração, como se estivesse fazendo para Jesus. Porque Deus está ali por meio de nós, trabalhando naquelas vidas. Então Ele quer o melhor de cada um de nós. Em tudo que nós formos fazer, devemos fazer de forma agradável, de forma excelente para Deus. Porque não há o que temer. O mal sempre vai perder. O diabo vai fugir se nós nos submetermos a Deus. Se nós oferecermos resistência a Ele, o diabo fugirá de nós. Veja que os demônios que estavam no Gadareno foram embora. Foi um negócio ali muito rápido. Eles vieram, caíram prostrados, falaram algumas palavras, Jesus os repreendeu. Eles foram expulsos. E aí vem a parte final do esboço, que é a parte mais gloriosa, que eu queria aqui mais enfatizar para os irmãos. Que diz assim, versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Vejam o poder de Deus, o que Ele faz. Ele transforma a vida dos homens. O poder de Deus transforma a vida dos homens. Não há mais nenhum poder na terra que transforme a vida dos homens. Nada, nada. A instituição religiosa não transforma a vida de ninguém. Cultos bonitos não transformam a vida de ninguém. Nenhum tipo de adaptação sistemática que nós possamos acreditar que seja uma estratégia de evangelismo pode converter alguém, pode mudar alguém. As pessoas podem se emocionar, achar as coisas muito bonitinhas, mas na hora que a tentação vem, elas cedem. Por quê? Porque não há transformação se Deus não agir. Vocês estão entendendo? Por melhor que seja uma organização, por melhor que ela possa trabalhar com afinco, aquilo não terá nenhum poder. É o que Paulo tentou instruir as pessoas de Corintos, e acredita-se que parte dela entendeu, mas a maioria não, pelo que nós vemos na segunda carta aos Coríntios. Em 1 Coríntios 13, quando ele fala do amor, ele fala sobre os dons, não fala? Sobre aquela força que os dons tinham, fala que podia ter a revelação tal, conhecer todos os mistérios, ter uma fé tal que transportasse os montes, entender a língua dos anjos, conversar com eles, e muitas outras coisas. E aí diz assim, olha, dar tudo o que tem aos pobres, morrer por alguém queimado. Mas aí Paulo vem e diz assim, mas se não tiver amor, tudo isso daí é vão. O que vocês acham que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que nossas organizações não têm poder nenhum. O poder emana somente de Deus. E Deus só vai manifestar esse poder quando o corpo estiver ajustado, fazendo a sua vontade. Quando nós estivermos verdadeiramente centralizados na vontade de Deus, então o poder dele se manifestará por meio de nós e as coisas começarão a acontecer. Então, pessoas aí participam de encontros psicológicos de 3 dias, né? Face a face com Deus, encontro com Deus, isso e aquilo. E aí vem todos de lá, sempre com a mesma conversa. Eu vi Deus face a face, minha vida foi transformada e tudo. E eu já fiz esse teste já. Todas as pessoas que eu vi falando isso,
Não vejo mais espiritualidade nenhuma neles. Olha a coisa que de 2 meses depois, o fogo de palha apaga. Por quê? Porque Deus, Ele é Deus. Ele não depende de nossas estratégias. Não é nossas estratégias. Nós não devemos focar tempo, perder tempo em estratégias. Nós temos que usar o nosso tempo nos consagrando, buscando a face do Senhor. Eu falei esses dias aí, olha, abandone. Eu tenho visto tantos crentes mornos, você já sabe o que é, só em Apocalipse quem são os crentes mornos, que ficam aí acompanhando essas livezinhas, todas requintadas, todas com o mesmo estilo, com o mesmo fundo. Mas nós não vemos mudança. Não vemos uma transformação. Então não tem essa de uma boa pregação, um local agradável, uma boa música. Estas coisas contribuem para que Deus se manifeste. Não, essas coisas não contribuem em nada para que Deus se manifeste. Alguém vê música no meio do fogo, onde Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançados? Era um local requintado, com um cheiro gostoso, a cova que Daniel foi lançado, cheia de leões famintos. Quando José foi vendido pelos irmãos àqueles escravos, você acha que foi algo lindo, maravilhoso, foi uma super aventura? No entanto, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel e José, homens exemplares, porque independente da circunstância que eles foram colocados, eles mantiveram-se sendo representantes de Deus na terra, mantiveram-se firmes. Isso só prova o quê? Que Deus não depende de nada disso. Era impossível Davi, com o estilingue da época dele, ter derrubado o gigante. E eu não gosto desses filmes quando mostra Davi, porque eles fazem todo um suspense na hora da batalha de Davi com Golias, não é? Davi vai, escorrega, o cara joga a lança passa raspando a orelha de Davi. Aí você fala assim, vai morrer, se demorar mais um pouquinho vai dar errado o negócio, quem já sabe. Aí Davi pega uma pedra lá com a funda dele e lança e erra. Aí, meu irmão, aí me dá pavor. Me dá pavor porque a Bíblia diz que ele pegou as pedrinhas, pegou a primeira pedra, colocou e lançou. A primeira pedra acertou na testa e derrubou o gigante. Na primeira. Então as pessoas tentam, querendo dizer, mas não era muito bem assim. Não é assim, sim. Deus tem esse poder. E ele chega e faz e pronto, e acabou. As situações não são como nós queremos. E nós temos que nos submeter à vontade de Deus. É como Deus quer. E Ele só vai agir quando nós estivermos fazendo aquilo que Ele quer. É assim, foi assim com os profetas, e é assim com a igreja de Jesus, e será assim até o final dos tempos. Vocês pensam, quando João teve a revelação, Daniel também teve a revelação de que os santos serão perseguidos e mortos nos últimos dias. Você acha o quê? Que bastará uma oração e um jejum e nós seremos libertos e ninguém vai morrer, ninguém vai chorar, ninguém vai gemer? Não. Os cristãos não vão orar nesses momentos por livramento. Eles vão orar para que, em meio às aflições da morte, da perseguição, eles possam glorificar a Deus. Porque foi isso que os nossos irmãos fizeram no passado e fazem até hoje. Não tem esse negócio de, eu vou cortar o meu cabelo assim, eu vou fazer isso com o meu cabelo, com a minha roupa, com o estilo de música para ganhar aqueles que têm esses estilos. Não existe isso. Quando Paulo disse que se fez judeus para ganhar os judeus, é só uma pessoa que nunca leu a Bíblia mesmo para entender errado isso. Porque, em primeiro lugar, Paulo era judeu. Ele simplesmente nos sábados, ele entrava dentro das sinagogas e o pessoal ficava esperando que ele ia falar de Moisés e ele dentro das sinagogas pregava sobre Jesus Cristo. Por isso que ele foi expulso de tantas sinagogas. Ele tem apanhado muito por causa disso. Paulo era um homem que entendeu a vontade de Deus e se submeteu a ela, porque as coisas estavam saindo fora dos conformes e ele pediu para que o Senhor afastasse o diabo, não era? Afasta
esse espírito que está me batendo, que está me esbofeteando. Não era isso o espinho na carne de Paulo? E Jesus disse o quê? Não, é assim mesmo. Tem que ser assim. E aí Paulo disse o quê? Paulo disse, então, se tem que ser assim, então que assim seja. Daqui para frente vou me alegrar em todo e qualquer tipo de situação. Porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. A fraqueza que ele estava declarando aqui é a fraqueza da limitação nossa, de não compreender plenamente as vontades, os planos do Altíssimo. Então nós somos submissos, somos pequenos demais. Mas independente da nossa pequenez, podemos ser vasos poderosos, úteis, vasos de honra na mão do Altíssimo. E é isso que importa. Você não precisa mudar a sua roupa, o seu estilo de música, a igreja não precisa se adaptar a ninguém, a nada. Nós só precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo salvará as pessoas. Eu tenho muito medo de quem diz que se converteu por causa disso e daquilo. Ah, porque teve aquele evento, porque foi feito aquilo outro. Não. A verdadeira conversão é o Espírito Santo quem opera. Jesus disse, ele virá convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. O que pode acontecer dentro de eventos que nós produzimos, dentro de estratégias que nós usamos, é o quê? É um momento de emoção que a pessoa sentiu naquele ambiente, naquele clima que foi montado já, e ela foi, de certa forma, induzida à experiência transcendental, a experiência além da carne que ela teve ali. Mas, é como eu falo, isso acontece no domingo, porque na segunda-feira, quando ela tem que levantar para trabalhar, pagar as suas dívidas e tudo, aí a história é outra. Porque aí o ambiente é outro. E parece que o mundo é assim, as pessoas dançam conforme a música, né? Então entenda. Nós podemos fazer eventos? Podemos. Mas sem nenhuma pretensão. Nós podemos ajudar os pobres? Devemos ajudar os pobres. Mas sem nenhuma pretensão. Mas qual pretensão? Que pretensão? Pretensão de achar que aquela nossa atitude salvará alguém. Quando Deus vê e encontra isso no coração de quem está trabalhando para Ele, Ele não age. Ele não age por quê? Porque os homens estão estrategicamente trabalhando pela própria força e lógica deles. Chegou o tempo de nós entendermos o que aconteceu aqui. É Ele quem quer agir, é Ele quem quer manifestar o poder. O poder de Deus acontece sem você falar nada, sem você fazer nada. O simples fato de nós estarmos no lugar, ou muitas vezes nem estarmos no lugar, o poder de Deus já se manifesta. Por isso que a Bíblia nos ensina sobre a intercessão. Eu li a biografia de Charles Finney. Muitas foram as vezes que ele descreve no livro que ele estava andando numa rua e as pessoas passavam por ele e começavam a tremer e chorar. Ele entrou numa empresa que ele foi convidado e ele, conforme passava pelos corredores, as máquinas começaram a parar e as pessoas começavam a chorar. Mas ele não tinha pregado para ninguém, ele não tinha falado nada para ninguém, ele não tinha feito nada para ninguém. E aí o dono viu a comoção que começou a tomar conta do local e mandou todo mundo parar a empresa. Porque alguma coisa estava acontecendo e aquele homem que entrou ali, depois que aquele homem que entrou ali passou por aquele corredor, as coisas começaram a acontecer. Então o dono da empresa questionou ele. Ele tinha alguma coisa para falar? Por que estava acontecendo aquilo? Por que as pessoas estavam chorando convulsivamente sem saber o porquê? E aí ele disse, é porque Deus está nesse lugar aqui e quer que vocês se arrependam de seus pecados e se convertam a Ele. E as pessoas se converteram. Não foram poucas as vezes que ele disse que sem nenhuma pregação, sem ele falar nada, as pessoas já estavam todas de joelho nos locais, em praças, em estradas, em fazendas, em galpões, em celeiros. Ele pregou em todos os lugares que você pode imaginar, isso no século XIX. Imagina uma coisa dessa. Por quê? Porque ele não tinha nenhuma pretensão. Cuidado com a nossa pretensão. Às vezes até a pretensão
de ganhar almas, pode ter uma pitada do nosso egoísmo ali. Nós temos que estar completamente tomados sobre a lei do amor. Mateus 25 traz essa revelação. Entenda o que eu estou querendo dizer. O que eu estou falando aqui hoje é coisa mais profunda, tá? Não é leitinho, não. Então tem que parar para pensar. Eu tenho dó dos irmãos que estão assistindo lá, porque a internet cai toda hora e trava toda hora. Dá para ver por aqui, pelo sinal ali. Mas depois vocês podem ouvir aqui a mensagem que está sendo gravada, amados. Quando nós lemos Mateus 25, Jesus disse assim: eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Estava enfermo e preso, foste me ver e visitar. E os filhos dele vão dizer assim: mas quando foi que nós te vimos assim? Nós nunca te vimos assim. E ele disse: quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Veja, eles fizeram aquilo por amor. É isso que Paulo estava tentando dizer em 1 Coríntios 13. Você pode ter fé tal, pode ter profecia, pode ter revelação, pode dar todos os seus bens para os pobres. Você pode até morrer por eles e não alcançar nenhum objetivo que realmente tenha valor no reino de Deus. Porque você fez tudo meramente com propósitos, estratégias humanas. É muito mais profundo do que nós podemos imaginar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é simples, mas o poder dele é tão elevado que nós não conseguimos, muitas vezes, acessar isso. Temos que estar muito sensíveis ao Espírito para acessarmos estas realidades. Vocês lembram aquela hora que eu falei dos animais, né? Que eu vi os demônios entrando em alguns animais? Os demônios entram nos animais, os animais se aproximam de nós. E aí, quando nós ordenamos, eu tomei essa atitude, quando eu dei a ordem, o demônio saiu do animal e o animal ficou abobalhado. Não sabia o que tinha acontecido com ele. E aí voltou ao normal. E o demônio havia saído dele. São coisas que as pessoas não conseguem compreender. Mas veja, com óculos da fé, nós conseguimos ver que as coisas são mais elevadas do que parecem ser. Entenda, Igreja de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Se tiver que haver alguma pretensão no nosso coração, que seja simplesmente o amor. Ninguém compra ninguém com cesta básica. Ninguém compra ninguém ajudando. Ninguém compra ninguém ou engana alguém com templos suntuosos e coisas do tipo. Não é o poder da revelação, não é o poder da inteligência de alguém, não é a grande fé que a pessoa pode ter que vai trazer grandes movimentos, mobilizações de massas, não. O homem só pode ser salvo. Ouça o que eu estou dizendo aqui, pelo Espírito de Deus. O ser humano só pode ser salvo quando ele é convencido pelo Espírito Santo de Deus. E ninguém tem domínio sobre o Espírito Santo de Deus, nem a igreja. A igreja é submissa, é escrava plena do Espírito Santo. É ele quem trabalha. Um rapaz chegou na minha adolescência e me evangelizou várias vezes. Eu desprezei ele de todas as formas. E aí um dia ele usou uma estratégia. Ele falou: Alexandre, vai lá em casa lá que nós estamos precisando lá. Deu um problema no violão, dá uma mexida pra gente lá, porque a gente vai ter um culto, tudo. Eu falei assim, mas tudo bem, eu vou só mexer no violão, só eu vejo lá, troca a corda, o que é. Ele falou, não, legal. Aí eu caí numa rede. Eu cheguei lá, lotado de gente na garagem da casa dele. Estavam iniciando ainda uma igreja naquela época. E aí, deu o violão na minha mão e falou assim, ó, o pessoal tá esperando aí, toca uns louvor pra nós aí. Não é nem crente eu era. Aí você pensa, olha que estratégia tremenda, maravilhosa, né? Tem pessoas que fazem isso na igreja hoje, né? Ó, tá passando gente na rua, vamos pegar esse pessoal e trazer, vamos trazer, puxar eles todos para dentro da igreja. Você não vai salvar ninguém desse jeito. Da mesma forma, se você for lá e levar uma cesta básica para uma pessoa pobre que está sem Cristo, ela não vai ser salva por causa disso. Vocês acham que a atitude desse rapaz melhorou alguma coisa? Eu não vi a hora de terminar aquilo. Foi o dia que eu mais passei vergonha na minha vida.
E eu nunca mais dei atenção ao que ele ia me falar depois disso. Ele deve ter pensado como cristão, né? Bom, pelo menos eu estou livre desse sangue aí. Mas na verdade ele pisou esse sangue. Porque o que ele fez, ele me expulsou da oportunidade. Eu entendi que a Igreja de Jesus Cristo é uma organização humana de pessoas loucas que querem forçar goela abaixo os outros a seguirem suas teorias, suas crenças. Os meses foram se passando, os dias foram se passando. Uma outra pessoa um dia me falou de Jesus e eu, tá bom, já conheço, já sei. E o outro foi falando, mas teve um dia que um homem chamado Paulo, não é o apóstolo Paulo não, tá? Era o pastor Paulo, já está na glória, acredito eu. Ele pegou o texto de Lucas, do filho pródigo, e ele leu aquele texto, e eu vou dizer para vocês, ele quase só leu. Ele leu o texto e falou de alguns pontos. Mas aquilo veio assim como tivesse uma espada atravessado meu peito. Aquilo que aconteceu ali não tinha nada a ver com organização, não tinha nada a ver com culto. Eu não lembro de nenhuma música que foi tocada, eu não lembro dos outros cultos, eu não lembro de quem estava no dia. Eu só lembro de que algo poderoso atravessou mesmo a minha alma, o meu espírito, e me convenceu dos meus pecados, me convenceu que a justiça de Deus é necessária e por isso ela matou Jesus. E me convenceu sobre o juízo, de que se eu não aceitasse essa justiça que Cristo se submeteu por mim, eu seria condenado, assim como o diabo foi condenado. Foi algo muito forte, eu comecei a chorar poderosamente. E eu não participei de 3 dias com musiquinha, com esqueminha psicológico, não. Desde aquele dia até hoje, eu só tenho caminhado de glória em glória. Desde aquele dia. Houve momentos na minha vida de lá para cá que eu tropecei, que eu caí, que eu talvez tenha entristecido o Senhor, lógico que teve. Eu saí dali, eu não sabia de nada, eu só tinha recebido uma experiência extraordinária. Muitas coisas aconteceriam ainda dali para frente, mas nunca mais eu me afastei do Senhor. E eu estou pregando aqui, e eu acredito que da mesma forma, porque uma vez eu tendo entregue, isso aconteceu na minha juventude, toda a minha juventude ao Senhor, não tem mais o porquê agora eu deixá-lo, só se eu for tolo mesmo, né? Então, isso é uma prova do quê? De que Deus quer que nós não fiquemos perdendo tempo com organizações em si, com sistemas mirabolantes, disso e daquilo, vamos fazer isso e aquilo, porque assim as pessoas vão vir e vão se converter e aquilo outro. Não. Deus quer que nós usemos nossa inteligência e nosso tempo, que é muito precioso que Ele nos dá, para nos dedicarmos a buscarmos a sensibilidade do Espírito, para nos consagrarmos à santidade, ao amor. E aí, quando nós nos organizarmos para fazermos qualquer tipo de ação, seja ela social, seja ela evangelística, seja uma obra em qualquer lugar que seja, não importa, se nós estivermos sem essas pretensões religiosas, que Paulo coloca lá em 1 Coríntios 13, e tivermos a única e sublime pretensão de, enquanto estivermos neste corpo aqui, sermos a representação de Jesus Cristo, amém. Deus vai salvar vidas. Porque é fato, em Atos diz que os apóstolos trabalhavam, mas Deus ia acrescentando a cada dia aqueles que iam de ser salvos. Não eram os apóstolos. Não eram os apóstolos. O apóstolo Paulo chegou a dizer que ele queria ter um poder de persuasão tal que convertessem os homens, mas os homens não se convertem pelo poder da persuasão. Não tinha como persuadir os homens. Então só o poder de Deus poderia salvá-los. É por isso que ele exaltou, principalmente no primeiro capítulo de Romanos, de forma bem clara, no versículo 16, que a palavra de Deus é o poder que Deus
nos deu para transformar. Foi por isso que eu falei essa semana. Abra mão de ficar gastando seu tempo com livezinhas sofisticadas e coisas do tipo, vídeos motivacionais, não é? Coisas do tipo, pregaçõezinhas à meia luz, e vai se debruçar sobre a palavra de Deus, vai orar, vai consagrar a sua vida no jejum, vai buscar ter intimidade, fale com Deus, grite, chore, esperneie, mas diante de Deus. Enquanto nós não estamos tendo tempo mais para nos reunirmos presencialmente numa quantidade maior, consagre completamente a tua vida a Deus. Amém. Porque é isso que Jesus fez quando esteve aqui na terra. Jesus, ele andava e o poder ia com ele. O apóstolo Paulo andava e o poder de Deus ia com ele. E nós devemos andar e o poder de Deus tem de estar em nós. Mas isso não vai nos isentar dos problemas, das dificuldades, de muitas vezes ficarmos chateados com isso ou com aquilo. Não, é assim. Jesus também ficou chateado enquanto estava nesse mundo aqui. Não tem para onde escapar. Mas jamais perder a comunhão com o Senhor. Olha só, irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Querendo dizer, nunca, jamais aceite que o seu orgulho ou que algum tipo de discussão ou seja lá o que for, quebre a sua comunhão com o Altíssimo. Quando Jesus chegou naquele lugar, nós não vemos Jesus fazendo nenhuma oração para aquele jovem. Nós não vemos Jesus falar nada para aquele jovem. Não é, o gadareno? Os demônios saíram, ele voltou a perfeito juízo, ele estava nu, assim como o mundo está nu, e nós estamos vestidos pela justiça de Deus. Então nós devemos levar ao mundo a justiça de Cristo para que eles também possam se vestir. Aquele homem que estava nu foi coberto agora com as vestes de um dos apóstolos, e o resultado foi magnífico. Voltando aqui para o texto para nós encerrarmos, Lucas capítulo 8, versículo 38 diz assim: E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou a Cristo que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Ah, Jesus, eu quero estar contigo, eu quero estar junto com vocês agora, eu quero fazer parte dos apóstolos, eu quero, não tem coisa melhor, nossa, mas isso é gostoso mesmo. Mas Jesus disse não. O mundo precisa dos crentes no mundo. Entendeu? O mundo precisa dos crentes no mundo, não presos em quatro paredes. Deixa eu dizer uma coisa. Não pense, nem especule e nem comente com ninguém que eu, Alexandre, sou contra a comunhão ou os momentos de louvor e de instrução dentro de quatro paredes. Jamais diga isso, porque se alguém disser isso no nosso meio, é mentiroso e não está em comum acordo com aquilo que tem ouvido durante todos esses anos. Eu simplesmente, como eu estou pregando aqui, é o que eu vivo. A situação não nos permite isso, então isso não vai me impedir de continuar sendo quem eu sou e de produzir frutos. Isso não vai gerar medo nem temor. Não vai mudar nada. Por quê? Porque eu sei que a vontade de Deus está estabelecida e pronto, e acabou. Se voltar à normalidade, amém. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar todo o poder que o Senhor nos dá entre quatro paredes? Ou Ele nos concede esta graça, esta glória, para levarmos isto ao mundo? O ide é a toda criatura. E não para ficarmos ali restritos, como um grupo religioso. Porque o que acontece quando a gente fica também muito tempo todos juntos, sem fazermos nada,
São rixas, sentimentos facciosos, panelinhas, brigas e dissensões. O que nós precisamos é aflorar tudo o que nós temos aprendido, que Deus tem nos dado, àqueles que estão perdidos. Então Deus está nos mostrando que chegou essa hora de que os rios devem fluir do lado de fora, como está a revelação bíblica. Ele sai do trono de Deus e vai passando pela cidade. E onde quer que este rio vai passando, por mais que esteja seco o local, ele vai trazendo vida. Pegue todos os exemplos da Bíblia, e eu encerro aqui com isso que nós acabamos de ler e com alguns outros pontos. O que foi que as pessoas que foram transformadas fizeram? Ficaram grudadas junto com Jesus? Não. Nem os apóstolos ficaram grudados, porque tiveram que ir cada um para um lado, não é? O que o gadareno fez? Ficou junto com Jesus? Não. Mas o que foi que ele fez? Ele foi e pregou para os seus, para a sua família, na sua casa, e a Bíblia descreve que ele pregou por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Não é isso que está escrito no texto? A mulher samaritana é citada depois na Bíblia andando junto com Jesus? Não. Mas o que foi que ela fez quando ela bebeu da água que lhe saciou toda a sede da sua alma? Amém, irmão? O que foi que aconteceu? Ela saiu e apregoou a toda a cidade. Todas as pessoas que tiveram uma verdadeira experiência com Jesus são frutíferas. Elas olham para o mundo e elas não conseguem ficar em paz, sabendo que o mundo está perdido. Então elas vão até ao encontro dos perdidos, para ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo para levar salvação. Tudo mais que ela faz, quando ela está junto com outros irmãos, é aprender. Aprender para melhorar, para se aperfeiçoar, para consagrar-se cada vez mais no conhecimento do Senhor, que é infinito, para transmitir cada vez com mais poder esta realidade, esta verdade aos povos. Nós podemos ter certeza absoluta, e eu creio plenamente que esse jovem aqui gadareno, mesmo não aparecendo mais no resto da Bíblia, ele jamais deixou de ser aquele rapaz que foi liberto por Cristo e que pregou o Evangelho a todas as pessoas que cruzaram seu caminho. No final da vida vai ser isso, meu irmão. Você não vai estar do meu lado quando eu morrer e eu não vou estar do seu lado quando você morrer. E aí Cristo vai chegar até nós, ou nós vamos ouvir: eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, estava nu e você não me vestiu, o resto os irmãos já sabem. Ou ele vai dizer: vocês fizeram isso, isso e isso por mim. Não tem uma outra opção de vida. Ou nós nos lançamos aos campos que já estão brancos, que já estão prontos para a colheita, ou nós continuamos continuamos reclusos em pequenos grupos, acreditando que o que o Senhor espera de cada um de nós é aquela 1, 2 horas de cânticos, reflexões e talvez algum tipo de emoção. Não foi para isso que Jesus morreu por nós. O tempo em que nós vamos realmente desfrutar de plena comunhão é na eternidade, quando não vamos mais nos despedir. Por enquanto, nós não vamos morrer, nós não vamos esfriar, nós não vamos nos entristecer porque estamos distantes uns dos outros. Nós estamos distantes dos cristãos, podemos estar. Mas nós estamos agora, talvez, próximos, mais próximos das pessoas do mundo, que precisam desesperadamente
de que alguém pare o barquinho também no barranco onde ela mora e expulse o que tiver que expulsar, que ponha o diabo para correr dessas casas e leve a luz da graça do Evangelho de Jesus Cristo para que o Espírito Santo trabalhe naquelas vidas e deixe acesa ali a chama da salvação em seus corações. E assim, nós vamos ampliando cada vez mais o reino dos céus no coração das pessoas. Enxerguemos o que Deus está querendo nos mostrar, que eu acredito que estamos vivendo nos últimos dias. Amém? Todos podem dizer amém aqui? Bom, eu sei aí ficou difícil para os irmãos acompanharem, cai toda hora, a internet volta e cai e volta, mas eu espero que os irmãos possam ter recebido a palavra, os irmãos vão analisar e vão buscar se esvair de toda a contaminação religiosa, de todo tipo de pensamento contrário e vão procurar se debruçar, se consagrar cada vez mais à verdade, para que o Espírito Santo haja, para que ele nos tenha como corpo verdadeiro de Cristo, para que nós nos tornemos verdadeiras ferramentas espirituais na mão do Senhor. Assim, a única pretensão que Deus vai encontrar em nossos corações é o amor por aqueles que estão perdidos. Porque o amor uns pelos outros nós já temos, porque é o Espírito Santo que é o vínculo desse amor. Ele é o vínculo da perfeição. O Espírito Santo é o vínculo da nossa comunhão. Amém? Que Deus possa abençoar todos os irmãos na Bahia que nos acompanharam, em Campinas, em São Bernardo, e aqui em Bragança e em Pinhalzinho. Quem quiser fazer a oração final, fique à vontade. Que Deus possa nos abençoar a todos no nome do Senhor Jesus. Senhor, te damos graças, Senhor, nós te damos graça por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estar aqui ouvindo essa palavra maravilhosa, Senhor. Que eu sei, essa palavra, Senhor, mexeu muito comigo, meu Pai. Eu sei, meu Deus, que eu tenho que fazer muito mais para o Senhor, meu Deus. Ó Deus, venha abençoar nossas vidas, meu Pai. Venha, Senhor, tocar no coração, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor, que ouvir essa palavra, meu Deus, para que eles também venham, Senhor, ter a certeza, meu Pai, que nós só temos o Senhor na nossa vida, Pai. Ó Deus maravilhoso, obrigado, meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, meu Deus. Abençoa cada um de nós, meu Deus. Nos dá, Senhor, uma noite maravilhosa, Senhor, na Tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa os irmãos, Senhor. Vem estar, Senhor, na nossa vida, nos guardando, nos protegendo, Senhor, nos dando mais força, meu Pai. Não venha, Senhor, nenhum dia, Senhor, da nossa vida, meu Pai, estar na Tua presença, meu Senhor. Nós vamos te buscar todos os dias, Senhor. Nós estamos em comunhão, Senhor. Consagrando a Ti, meu Deus. Porque sem Ti nós não somos nada, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ora, Deus amados, Deus abençoe no nome de Jesus. Estejamos firmes em espírito, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. E na paz.